É lastimável nós falarmos sobre a igreja sem falar dos ataques que ela sofreu. Os missionários na Grã-Bretanha, na Inglaterra, sofreram ataques, muitas agressões, muitas perseguições. E nesse vídeo eu quero falar alguns deles. Durante os anos de 1910 a 1914, houve cenas de violência nunca vistas anteriormente contra os missionários Sud, na Inglaterra, um país civilizado. A Grã-Bretanha passava por grandes mudanças sociais naquele período. E muitas pessoas chegaram a acreditar que a igreja fosse uma ameaça a seus costumes e valores sociais tradicionais, os valores tradicionais dos ingleses. Além disso, estavam convencidos de que o casamento plural ainda fosse praticado e de que os missionários estivessem seduzindo moças inglesas para levá-las consigo. A famosa escritora inglesa, que eu vou citar agora, Winifred Graham, senhora Theodore Curry, escreveu vários romances anti-mormons. Em certa ocasião, ela declarou, abre aspas, senti grande hesitação em combater com palavras e penas esse doloroso reino, esse poderoso reino que trabalha para seus interesses egoístas. Um vampiro da verdade, sugando o sangue da Europa com seus emissários semelhantes a lobos em pele de cordeiro, que cobiçam as mulheres da Inglaterra. Fecha aspas, ponto. Quem escreveu isso foi a senhora Theodore Curry. Era uma escritora famosa, Winifred Graham. Como resultado de toda essa propaganda, o parlamento britânico discutiu a questão de expulsar ou não todos os santos dos últimos dias do solo britânico. O jovem Winston Churchill, demonstrando grande coragem, ajudou a causa da igreja, invocando o direito à liberdade religiosa. Não houve expulsões. Não. Mesmo assim, houve cenas de violência e ataques de turbas em Birkenhead, Bootle, Haywood e 8 outras cidades da Inglaterra. Durante um desses ataques, um elder foi coberto de piche e penas. Outro foi ferido no rosto e outro foi atingido nos olhos com cal, ficando temporariamente cego. Outros missionários foram agredidos por turbas enfurecidas, que se reuniam nas ruas aos milhares. Apesar da oposição, ocorreram milagres. Um jovem e inexperiente elder do Canadá, chamado Hugh Brown, estava trabalhando em Cambridge no ano de 1904. Ao chegar à cidade, ele viu cartazes na estação ferroviária com os dizeres, abre aspas, cuidado com os vis enganadores, os mormons estão voltando, expulsem-nos, ponto fechado. Durante 2 dias, ele foi de casa em casa deixando folhetos, sempre que conseguia e procurando sem sucesso falar aos ingleses a respeito do evangelho. Numa noite de sábado, conforme ele contou posteriormente, alguém bateu em sua porta. Abre aspas. A dona da casa atendeu. Ouvi alguém dizer, o elder Brown fala, há alguém chamado elder Brown morando aqui? O elder Brown pensou consigo, pronto, é o meu fim. A dona da pensão respondeu, mora sim, senhor. Entre, ele está na sala em frente. Aquele homem entrou e perguntou, o senhor é o elder Brown? O elder Brown, não me surpreendi de vê-lo surpreso. Eu disse, sim, senhor. Fecha-se uma aspa. Ponto. Ele perguntou, o senhor deixou este folheto debaixo da minha porta? Bem, meu nome e endereço estavam nele.
embora eu estivesse na época preparando-me para trabalhar como advogado, não soube o que responder. Eu disse: sim, senhor, eu deixei. Ele disse, aquele homem que estava procurando na pensão, ele disse: domingo passado, 17 chefes de família abandonaram a igreja anglicana. Fomos todos para minha casa, onde é uma sala bastante espaçosa. Cada um de nós tem uma família numerosa, de modo que enchemos a sala de homens, mulheres e crianças. Decidimos que oraríamos a semana inteira para que o Senhor nos enviasse um novo pastor. Quando voltei para casa ontem, senti-me desanimado. Pensei que nossas orações não tivessem sido respondidas. Mas, quando encontrei este folheto debaixo de minha porta, soube que o Senhor havia respondido às nossas orações. Poderia vir até minha casa amanhã à noite e ser o nosso novo pastor? Foi uma pergunta daquele homem. Ora, ainda não fazia bem 3 dias que eu estava no campo missionário. Não sabia nada a respeito do trabalho missionário. Isso é Elder Brown falando. Ele queria que eu fosse seu pastor. Mas fui suficientemente ousado para dizer, sim, senhor, eu irei. Arrependi-me disso desde aquele momento até a hora da reunião. Elder Brown falando. Ele saiu levando consigo o meu apetite. Por quê? Chamei a senhoria e disse que não queria jantar. Então acabou o apetite. Subi para o meu quarto e preparei-me para dormir. Ajoelhado aos pés da cama, falei realmente com Deus pela primeira vez na vida. Contei-lhe minha situação. Implorei sua ajuda. Pedi-lhe que me guiasse. Implorei-lhe que me livrasse daquela responsabilidade. Levantei-me e fui para a cama, mas não consegui dormir. Levantei-me da cama novamente e voltei a orar. Continuei orando a noite inteira, mas realmente conversei com o Senhor. Ele passou o dia inteiro sem tomar o de jejum nem almoçar, andando e preocupando-se com o fato de que teria de ser o líder religioso daquelas pessoas. Finalmente, faltando 1/4 para 7, levantei-me e vesti minha sobrecasaca Prince Albert, meu chapéu engomado que havia comprado em Norwich. Peguei minha bengala, que todo mundo usava naquela época, bengala. Minhas luvas de pelica, coloquei uma Bíblia debaixo do braço e literalmente me arrastei penosamente até aquele prédio. Assim que cheguei ao portão, o homem apareceu, o mesmo que fora visitar-me na noite anterior. Ele curvou-se educadamente e disse, seja bem-vindo, reverendo. Nunca tinha sido chamado desse modo antes. Entrei e encontrei uma sala grande apinhada de gente, e todos se levantaram em respeito ao novo pastor. E isso quase me matou de medo. Foi então que comecei a pensar no que teria de fazer. Dei-me conta de que precisava dizer algo sobre cantar um hino. Sugeri que cantássemos o hino Ó meu Pai. Todos olharam para mim em silêncio. Cantamos. Foi um horrível solo de cowboy. Então pensei, Elder Brown falando, se eu pedir a essas pessoas que se voltem e se ajoelhem em frente de suas cadeiras, não estarão olhando para mim enquanto eu estiver orando. Pedi-lhes que fizessem isso e fui prontamente atendido. Todos ajoelharam-se e eu também. Pela segunda vez em minha vida conversei com Deus. Não senti medo. Não estava mais preocupado. Estava deixando tudo nas mãos de Deus, nas mãos dele. Abre aspas. Eu disse, entre outras coisas, Pai Celestial, estas pessoas deixaram a igreja anglicana. Vieram aqui esta noite para ouvir a verdade.
Sabes que não estou preparado para dar-lhes o que desejo. Mas tu estás, ó Deus, que tudo podes. Se eu puder ser um instrumento teu, tudo irá bem. Mas, por favor, assume a direção. Quando nos erguemos, a maior parte das pessoas estava chorando, assim como eu. Tive o bom senso de dispersar o segundo hino e pus-me a falar. Falei durante 45 minutos. Não sei o que disse, não era eu quem estava falando. Deus falou por meus lábios conforme ficou comprovado depois. Ele falou de modo tão vigoroso àquele grupo de pessoas que no final da reunião eles juntaram-se ao redor de mim para abraçar-me e apertar-me as mãos. Diziam, : é isso que estávamos esperando. Graças a Deus que o Senhor veio. Conti-lhes que tive de me arrastar até aquela reunião. No caminho de volta para casa, naquela noite, toquei o chão apenas uma vez. Tão contente estava por Deus ter tirado de minhas mãos uma tarefa impossível para o homem. Em 3 meses, todo homem, mulher e criança daquele grupo, em 3 meses, tinham sido batizados e se tornados membros da igreja.